Olá, tudo bem? Eu sou Vera, esse canal aqui é o Conversa sobre Livros e eu, antes de iniciar a nossa conversa, peço a você que dê seu clique, que se inscreva no canal, que, enfim, que interaja conosco, tudo isso nos beneficia muito. Mas vamos ao que interessa. Desde que eu iniciei aqui essa página, eu comecei primeiro com Sacros e Profanos, foi uma série que eu fiz, tá tudo aí na minha timeline, vocês é só procurar, quem se interessar pelo assunto. Depois eu comecei diversificando um pouco. E ultimamente eu tenho trazido livros policiais, suspense, policiais, mistérios. Às vezes trago um clássico, mas hoje eu resolvi trazer de tudo um pouco. Existe um escritor, ele já passou dessa para melhor ou para pior, enfim, como quiserem, chamado Philip Roth. Eu tenho vários livros do Philip Roth. O mais famoso dele agora está me fugindo o nome, mas enfim, ele tem uma trilogia chamada Pastoral Americana, A Marca Humana e um outro, minha cabeça hoje está péssima, mas isso também não é importante porque o que eu trago hoje é esse livro aqui, chamado Patrimônio, uma história real. Todos nós temos as nossas ligações familiares mais intensas com a mãe, mais intensas com o pai, mais aproximada com um irmão, uma irmã, etc. No caso aqui, o Philip Roth, esse escritor americano que ganhou o prêmio Pulitzer por Pastoral Americana, recebeu a Medalha Nacional de Artes na Casa Branca em 2002. Enfim, ele conquistou vários prêmios. Depois de Pastoral Americana, Marca Humana, ele fez... deixa eu ver aqui se eu vejo... Casei com um Comunista. Enfim, esse é um escritor polêmico. Mas nesse livro aqui, ele enfoca o período em que o pai dele começou a apresentar alterações de comportamento muito sérias. E ele, naturalmente, começou a dar ao pai toda a assistência possível a partir de hospitais, mas também de companheirismo, porque ele aproveitou uma ausência da mulher, ele era casado com uma grande atriz inglesa, Claire Bloom, e ele aproveitou a ausência dela, que havia ido visitar os parentes na Inglaterra, e dedicou-se totalmente ao pai. O relato desse livro, Patrimônio, uma história real, é comovente, é sufocante do ponto de vista emocional. Eu confesso a vocês que parei várias vezes e fiquei fazendo uma reflexão, porque, bem comparando de uma maneira bem menor, quando meu pai ficou doente no hospital em Natal e eu fui acompanhá-lo, foram os dias mais difíceis da minha vida. E aqui ele demonstra essa dificuldade, porque é uma dificuldade permeada pelo amor e pela necessidade de estar presente naqueles últimos dias de um ser muito amado. É da Companhia de Bolso, essa minha edição aqui é uma edição simples, pequena, mas ela me surpreendeu pela qualidade, as páginas amarelas, a fonte bastante confortável para quem, como eu, tem dificuldades de visão, e assim eu recomendo a vocês
esse excelente livro e mais esse excelente escritor. Um dos melhores, para dizer a vocês a verdade. Ele é um pouco brutal em algumas colocações, ele é um pouco destemperado, a linguagem dele é a linguagem do dia a dia. É aquele palavrão que sai, é aquele pensamento que ele tem, que pode ser desconfortável para alguns, mas para quem gosta de uma leitura realista, ele não tem igual, certo? Então eu espero fazer de vocês fãs do Philip Roth, porque eu tenho ali uma porção de livros dele que eu gostaria de trazer com o correr do tempo. Agora vejam bem, eu além de gostar de livros, sou também uma aficionada de séries e filmes na televisão, no serviço de streaming. Confesso a vocês que não saio mais de casa para ir ao cinema. O cinema é caro, é perigoso, às vezes, dependendo do local. E eu sei que a telona é maravilhosa, mas eu fico com a razoável tela da minha televisão. E acompanhei durante muito tempo um seriado sueco. Não, perdão, não é sueco, é sueco, realmente. Eu sempre faço uma ligeira troca entre Suécia, Dinamarca e enfim. Mas eu acompanhei um seriado sueco chamado The Killing. Posteriormente, esse seriado foi refilmado com uma atriz americana e um ator sueco, mas confesso a vocês que eu ainda prefiro o seriado sueco. Mas tudo isso para dizer que eu, mexendo na Amazon, como eu tenho mania de ficar procurando coisas, encontrei os livros que deram origem a essa série magnífica. É The Killing 1 e The Killing 2. São histórias diferentes. No primeiro, uma moça linda, inteligente, Nana Birk Larsen, é assassinada brutalmente e é iniciada uma investigação que envolve, inclusive, políticos importantes da Suécia que estão disputando eleições e encontram rastros da Nana em alguns políticos da época. E os policiais, inclusive uma policial fantástica, chamada Sarah Lund, junto com um colega chamado Jan Meyer, começam a investigar. E vocês veem, esse livro tem 689 páginas e você não cansa, porque o estilo dele é dinâmico. Não há longos trechos só de pensamentos, não, é ação quase que o tempo todo. E o segundo, a Sarah Lund, depois de ter sido afastada da polícia por causa de algumas atitudes dela durante a investigação do caso de Nana Birk, ela é chamada para auxiliar a polícia em um caso que vai levá-la à corrupção policial. E vocês sabem o quanto isso é grave, o quanto isso é constante, o quanto isso é familiar para nós. Não que sejam todos. Existem, eu admiro bastante a nossa polícia militar, todos aqueles que são envolvidos nessa agressividade, nessa violência que graça aí fora, mas existem sempre as maçãs podres. E aqui ela inicia uma investigação
que vai levá-la a uma descoberta atordoante. Ah, gente, mas amanheci hoje assim, conversadeira, querendo conversar com vocês, gravar vídeo, porque agora encontrei uma posição confortável para gravar, não muito em cima da tela, nem muito afastada. Os vídeos anteriores, perdão, me perdoem, tá? Estão assim, eu em cima da tela. Eu estava vendo, assistindo uns, disse, meu Deus, meus pobres seguidores devem ter tomado um susto. Mas eu tenho assim uns crush. Eu uso essa gíria moderna porque eu gosto, às vezes elas dizem exatamente o que a gente quer dizer. Bom, eu tive assim uma quedinha, uma paixãozinha por um escritor, que ele é um psiquiatra britânico, que trabalhou, não sei lhes dizer, ele já esteve no Brasil algumas vezes, ele trabalha em penitenciárias, ele trabalha com presos e ele trabalha com as pessoas das classes mais baixas da Inglaterra, que chama-se Theodore Dalrymple. Nesse livro aqui, O Terror da Existência, ele escreve junto a duas mãos com Kenneth Francis e ele. O Dalrymple é ateu e o Kenneth Francis é, assim, rigorosamente beato. E o nome, o subtítulo é De Eclesiastes ao Teatro do Absurdo. É um livro, são ensaios, aqui, por exemplo, Esperando Godot, do Kenneth Francis. É muito interessante esse capítulo, porque ele fala do absurdo da vida sem Deus. Mas o Theodore também revida com uma história enfadonha e cita Tchekhov, aquele grande contista russo, que é admirável. Eu super recomendo. Ele tem outro livro chamado... Aliás, eu tenho vários livros dele, trarei na sequência do tempo, enquanto conversamos. Eu trarei, por exemplo, Podres de Mimados, sobre essa nova geração que está aí e que nós temos que tolerar com paciência e compreensão. E o que foi que eu trouxe mais para vocês? Já vão aqui 3 livros, sem contar que The Killing são 2 volumes. Bom, então 2 livros, por assim dizer. Eu estou lendo, às vezes eu trago para vocês, eu digo a vocês assim, que não gosto de mostrar livros que eu não tenha lido, mas os que eu ainda não terminei e já tenho mais ou menos uma ideia do livro, eu trago. Eu sou muito interessada na Coreia do Norte e na Coreia do Sul também. Mas a Coreia do Norte, por ser uma cultura fechada, por ser um absurdo, uma distopia, eu ia dizer uma distopia absurda, mas seria uma redundância. Então, eu considero a Coreia do Norte uma distopia, que funciona assim, vizinho quase praticamente a outros países, e tem uma existência surreal para nossos olhos ocidentais. E aqui essa menina, Yeonmi Park, ela luta pela vida quando ela tenta e consegue fugir da prisão estadual, a prisão de Estado, de vida, a prisão nacional em que ela vivia, em Pyongyang, e a fuga dela é relatada aqui desde o deserto de Gobi até a Mongólia, porque a Mongólia se tornou o país mais apreciado pelos desertores, eu não diria nem desertores, pelos sobreviventes da Coreia do Norte,
porque a Mongólia tem uma consideração interessante, pelo menos até a leitura desses 3 ou 4 livros que eu tenho sobre a Coreia do Norte. Ela, quando aprisiona algum fugitivo da Coreia do Norte, ela deporta para a Coreia do Sul. Então, o ideal para eles, quando fogem, é justamente o caminho da Mongólia. Aqui, para poder viver, de Yeonmi Park, ela tem no subtítulo A Jornada de uma Garota Norte-Coreana para a Liberdade, da Companhia das Letras. Um livro muito bem escrito. Acredito que ela tenha usado um ghostwriter, um escritor fantasma, porque pela juventude dela seria um pouco difícil escrever tão bem. Eu sempre vou falar a vocês do conforto das fontes e também das páginas assim, ligeiramente creme. As páginas brancas com as letras pretas força muito a nossa vista. Eu estou dizendo isso em benefício dos que têm problema de vista ou problemas de idade. No meu caso, as duas coisas. Olha como o rostinho dela é interessante. E como ela conta coisas impressionantes, impressionantes. Super recomendo, já estou perto de terminar e continuo gostando intensamente desse livro. Muito bem. Eu tenho um estilo de leitura eclético, diversificado, variado, tudo que vocês imaginarem. Eu leio tudo. Menos pornografia, porque não me interessa. Menos autoajuda, porque também não me interessa. Não vejo mais sentido e não leio escritores, tipo um famoso que tem aí, que escreve muitos clichês. Eu detesto clichês. Razão pela qual não leio autoajuda, porque na maioria são clichês. Mas eu gosto de filosofia, gosto de ensaios poderosos sobre assuntos contemporâneos e eu sou uma aficionada de carteirinha de Zygmunt Bauman. Meu sonho é ter todos os 42 livros do Bauman. Eu devo ter metade só, 20. E esse aqui, Retrotopia, que significa utopia do passado, é magnífico, porque ele diz que agora nós desenvolvemos uma saudade do passado utópica. Nós começamos a criticar o estado de coisas que está aí, realmente é caótico em alguns países ou em quase todos. Ele fala muito sobre a imigração e são falas muito boas. Esse livro foi escrito em 2018, portanto é bem moderno. Depois disso ele viajou, fez a passagem, foi embora, mas deixou um legado formidável. E ele vai falar aqui sobre como isso é uma utopia, porque nós estacionamos no passado, porque o nosso desconhecimento naquela época das modernidades que viriam faziam com que tudo o que acontecia fosse formidável ou apenas lamentável, etc. E passamos agora a comentar, evidentemente, que ele diz com palavras bem mais refinadas, mais bem aplicadas, nós começamos a lamentar, mas no meu tempo não era assim. No meu tempo era assim, era assado, era assim, era assado, e com isso nós vamos atrasando a nossa interação com as comunidades modernas. Comunidades essas que precisam da nossa atenção, que precisam da nossa ajuda
E aí vem justamente os imigrantes. Ele diz também que o mundo está dividido em nós e eles, ou em eu e eles, e que isso é lamentável. Chega a citar, deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês, porque eu marco tanta coisa. Pronto, eu coloquei aqui Via de Jesus. Ele diz uma coisa aqui muito interessante. Como sugeriu Emmanuel Levinas, essa divisão era e pode bem continuar a ser uma parte indispensável do esforço contínuo para dar sustentação ao modo de estar em sociedade, por meio da responsabilidade absoluta pelo outro. E eu coloquei aqui, vide Jesus, amai ao vosso próximo como a si mesmo. Amai ao próximo como a si mesmo. Esse é o auge da responsabilidade pelo outro. Então, por hoje é só. Espero que vocês interajam, que vocês tenham, assim, aquela vontade de traçar algumas considerações comigo. Tchau e tudo de bom para vocês.